Em um dos principais pontos turísticos, o Santuário do Senhor Bom Jesus. E quem conta pra gente a história desse lugar é o Luiz Gonzaga, conhecido por aqui como Zaga. Ele é engenheiro e apaixonado pela história da cidade. O santuário ele tem uma posição de monumentalidade na pracinha. Ele está na parte mais alta da praça. A procissão que vem nas festas de agosto, principalmente de Amparo, vem pela rua lá de baixo. Imagina o cara que sai de Amparo, vem a pé até Monte Alegre rezando, e a hora que ele vira lá na rua, ele dá de frente com essa igreja monumental, né? Então quem está vindo com fé mesmo, eu acho que até arrepia. Zaga, assim como na maioria das cidades do interior, tudo começa e se desenvolve a partir de uma capela ou de uma igreja. Aqui em Monte Alegre do Sul, isso se repetiu. Então, diz a tradição oral que um colono chamado Teodoro de Assis, de uma fazenda, a fazenda do Marquinho, constrói isso por volta de final dos anos 1860, início de 1870, uma capela de pau a pique, em homenagem, ele era devoto do Bom Jesus, ele constrói essa capelinha. O dono da fazenda não gostou e mandou demolir a capelinha que ele construiu. E aí ele constrói aqui, basicamente nessa área da praça, a gente não sabe precisar onde. Na praça principal depois, da cidade. Que não tinha nada ainda, ele constrói aqui uma segunda capela. E começam a vir os primeiros peregrinos, né? E essa fé começa a crescer. O santuário começou a ser construído por volta de 1882. Aqui dentro, tudo é tão lindo. Quando a gente pensa em arquitetura de igreja, geralmente a gente associa ao estilo barroco ou colonial. Mas aqui no Santuário de Monte Alegre do Sul tem uma curiosidade. É a tradição da arquitetura clássica que prevalece. Por quê? Então, como a gente já viu, principalmente na fachada principal, né? As colunas, os capitéis, o frontão triangular, que remete a um templo grego, né? Então, essa arquitetura clássica vem lá desde a Grécia, passa no Renascimento pela Europa e vai acontecer, no nosso caso aqui, no final do século XIX, segunda metade do século XIX, né? Aqui dentro da igreja mesmo a gente pode ver as colunas com o capitel composto aí em cima, né? O arco romano que a gente está vendo lá em cima, embaixo da pomba, né? Com a citação da pedra-chave, né? São todos elementos dessa arquitetura clássica. Agora tem algumas coisas também legais aqui na igreja de Monte Alegre. Ela foi pintada por um italiano, Domenico De Rocco, que fez toda a decoração da igreja, né? Ela tem o altar principal e o altar do Santíssimo em madeira, já os altares laterais são em mármore, que também é uma característica dessas igrejas da segunda metade do século XIX, vamos dizer assim, né? E o altar é uma curiosidade, né? Porque quando a gente olha, a gente tem a impressão de ser mármore, mas na verdade ele foi construído em madeira e depois usado uma técnica, né, de artesanato, que é a pintura marmorizada, e a gente olha, acha que é mármore, mas é madeira. Não é, né? Curioso. Outra coisa que nos chama muito a atenção são os vitrais aqui do santuário, lindos, mas esse da entrada ainda desperta mais curiosidade. Por quê, Zaga? São vitrais especiais, são vitrais da Casa Conrado. A Casa Conrado era a principal casa fabricante de vitrais do final do século XIX e início do século XX de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então esses vitrais têm uma importância histórica e artística muito grande mesmo. E tem mais história boa para contar. Bem pertinho do centro da cidade, é possível a gente encontrar uma locomotiva da Companhia Mogiana, que foi criada em 1872 para poder transportar o café por todo o estado de São Paulo. Vamos lá dentro conhecer? Vem! Gente, que coisa linda, a sensação de verdade de voltar no tempo. E olha que legal, dentro a gente consegue ver uma exposição de fotos, uma exposição permanente com as fotos da época que o trem operava, transportando café e também passageiros. Falando em passageiros, olha os bancos, olha os detalhes. Eles foram restaurados, mas todas as estruturas são originais da época. Demais, né? Como você bem disse, a Mogiana foi criada em 1872 em Campinas. Então, para dar vazão para essa produção de café, os fazendeiros de café se juntam, alguns fazendeiros de café se juntam e criam a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. O primeiro ramal é Mogiana, Campinas, Mojimirim,
E depois, em 1875, a Mogiana está chegando em Amparo. O café também cresce aqui em Monte Alegre. Em 1890 é inaugurado o ramal de Monte Alegre, quer dizer, uma locomotiva, um trem, vem para cá para escoar o café produzido aqui, quando era um distrito de Amparo ainda. E qual a importância dela para o próprio desenvolvimento da cidade e de toda a região, né, Zaga? Então, se a gente parar para pensar, o trem, a locomotiva, era o veículo mais rápido da época. Toda essa força do café começa a entrar em crise a partir de 1900, quando a gente já tem superprodução de café, e vai culminar com a famosa crise de 29, 30, o crash da Bolsa de Nova York, o mundo inteiro entra em crise, não é diferente para a nossa região, né? Aí a gente pode amarrar o morango com essa história, né? Na década de 40, mais no final da década de 40, é criada uma fazenda aqui em Monte Alegre ligada à Secretaria de Agricultura, a Fazenda Experimental. Essa fazenda foi a primeira a se pesquisar e aclimatar morango no estado de São Paulo, com muitos estudos, né, com muito know-how do Instituto Agronômico de Campinas, né? Hoje a cidade, inclusive, ela é conhecida como a terra do morango. Então, todo esse pessoal que planta morango hoje no Brasil, né, as primeiras mudas, o primeiro know-how saiu daqui, obviamente via Instituto Agronômico de Campinas, né? Por isso hoje o morango tem esse valor histórico tão importante para a cidade. Isso, tal qual o café. Tanto o morango quanto o café hoje ainda são muito fortes aqui em Monte Alegre.